Boa noite, alunos. Espero que estejam todos bem, né? Decidi, então, hoje fazer esse vídeo para inicialmente discutirmos um pouco sobre a avaliação da semana passada, né? E aí, na sequência, iniciar o estudo da geometria espacial, ok? Feita a correção, então, das avaliações, eu gostaria de chamar atenção para alguns itens que acabaram ficando mais perceptíveis, né, dos erros como um todo dentro do grupo de alunos, tá? Eu vou puxar aqui a avaliação e vou compartilhar com vocês para a gente ir discutindo um pouco as questões nas quais nós tivemos maior índice de erros e o porquê destes erros, ok? Deixa eu só puxar aqui. Então, aqui nós temos a nossa avaliação, né, da semana passada. Nessa primeira parte, então, questões de erros no mínimo múltiplo comum, né? Quando nós tínhamos denominadores diferentes, então a gente precisava fazer o mínimo múltiplo comum. Também erros de sinais, o descuido com sinais ali, né? E essa número 3, principalmente onde teve maior número de equívocos, nesta parte aqui, né? Nós tínhamos um sinal negativo aqui na frente, e aí na sequência nós tínhamos um -2 ao quadrado. Lembrando que quando nós temos um número negativo ao quadrado, esse número se torna positivo, né? Então aqui nós tínhamos o -2 ao quadrado, isso aqui viraria dentro do parênteses mais 4. No entanto, esse mais 4 ainda teria esse sinal negativo aqui. Então, é a mesma coisa que a gente fazer aqui, invertendo, por causa do expoente negativo, 2 ao quadrado, menos 4 positivo dentro do parênteses. E esse foi um dos maiores equívocos cometidos ali, né? A falta de atenção quando nós temos um expoente ao quadrado e ele, então, tornando esse número dentro do parênteses positivo. Na sequência, nós tínhamos essa questão, então, no sentido de transformação em notação científica, e aí o pessoal acabou se equivocando muitas vezes nas casas, a maioria colocou 2,48 vezes 10 na -8, se eu não me engano. Mas percebam, se esta vírgula caminha estas casas aqui, nós temos quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, nós tínhamos 2,48 vezes 10 na -7, para este caso aqui. E nesse caso aqui, quando nós tínhamos uma notação, colocar sem a notação científica, né? Nós tínhamos duas casas já que seriam contabilizadas após a vírgula, 3 e o 9, né? E nós precisamos de 6 casas após a vírgula. Então, automaticamente, quando a gente coloca essas 6 casas, nós temos o 3 e o 9 e mais 4 zeros. E aí, cuidado, pessoal, vocês acabaram deixando muitas vezes essa vírgula, né? E não delimitar as pontuações, porque no momento que eu tenho aqui mais 4 zeros, na sequência de 1,39, né? É como se eu tivesse 1.390.000, né? Então, cuidado com essas pontuações, porque vocês não puseram ponto e sim vírgulas, e isso tem uma grande diferença, tá? Embora muitos tenham cometido esses pequenos equívocos, alguns eu acabei, né, alguns equívocos assim por menores eu trago aqui para discussão e acabei não considerando para desconto da nota, né? Então, só chamando a atenção de vocês para isso.
Nessa número 5, então, nós tivemos uma parcela significativa de acertos, né? Que era uma questão ali bem tranquila, envolvendo porcentagem, e a maioria aqui conseguiu ter êxito, né? Quase que 100%, se não me engano, apenas uma pessoa que se equivocou aqui, né? A número 6, então, foram alguns equívocos cometidos pelo fato das proporcionalidades montadas, né? Então, se nós tínhamos a razão do número de moças e o de rapazes era de 3/5, né? Então, eu colocava lá, número de moças dividido pelo número de rapazes igual a 3/5. E aí, após isso, eu considerava que o número de rapazes era 175. Muitos se equivocaram, né, nessa colocação desse valor e aí automaticamente erraram o cálculo, né? A número 7, nós tivemos praticamente 100% de acertos, com exceção, né, pessoal, o cuidado que a gente tem que ter nas unidades de medida, tá? Muitos colocam, às vezes, ali, ao invés de pôr, né, tantos litros, acabavam não pondo a unidade de medida. Isso é muito importante e chama atenção de vocês. Muitos chegaram lá no resultado dado em minutos, certo? E aí eu acabei considerando, né, bastante isso, mas o que aconteceu? Quando foram transformar esses minutos em horas, minutos e segundos, aí complicou tudo, né? E aí muitos se equivocaram. Acabei considerando, né, quase a totalidade da questão nesses casos. Mas aí deem uma olhada, né, para quem fez esse desenvolvimento, porque na realidade, para esse cálculo, né, dessa questão de transformação em minutos ali, enfim, deixa eu ver se eu acho aqui a resolução da avaliação que eu fiz. Só um momento. Não lembro de cabeça agora. Mas eu sei que dava 1 hora. Enfim, não consigo achar aqui a minha resolução agora, não sei em que papel que eu pus, tá? Mas o que acontecia ali? Se vocês forem fazer essa dissolução, daria 1 hora, 1 minuto e, se eu não me engano, 40 segundos, algo em torno disso, né? E aí muitos acabaram se equivocando nessa transformação. A número 9 foi praticamente, né, 100% de acertos, só teve uma pessoa que no final fez um erro de interpretação, confundindo qual que era a primeira e qual que era a segunda e as medidas entre elas, né? E a número 10 foi na qual nós tivemos um maior índice de equívocos cometidos. Foram poucos os alunos que acertaram todas as questões aqui, todos os itens, certo? A letra A, de certa forma, foi mais tranquila. A letra B, muitos, inclusive, nem a efetivaram. Mas percebam, aqui na letra B nós tínhamos, né, uma discussão de um losango, certo? E aí nós precisávamos considerar que a diagonal, essa aqui era 24, então automaticamente a metade dessa diagonal era 12, e nós tínhamos aqui a medida de hipotenusa 13, considerando aqui um triângulo retângulo. E aí, com Pitágoras, nós encontrávamos, então, a medida desta diagonal menor aqui, a metade dela. Automaticamente, encontrando esta medida, que, se não me falha a memória, era 5 aqui, vocês encontrariam, então, a área deste losango, ok? Essa questão C aqui, alguns acertaram, mas também tivemos alguns equívocos cometidos. Lembrando que aqui nós tínhamos que calcular a área deste triângulo, né, em função das medidas dos seus lados. Então, nós calculávamos o semiperímetro, né, que é dado por P igual A mais B mais C dividido por 2,
E encontrado este valor, nós íamos então calcular o valor da área, dada pela raiz quadrada, então, de P vezes P menos A, vezes P menos B, vezes P menos C. Então, vocês podem olhar lá na apostila de vocês, na página 39, na situação da área do triângulo, quando ela é dada em função das medidas dos seus lados, né? Na letra D, mais uma questão de interpretação, percebo ali um equívoco cometido. Nós tínhamos que calcular a área desse círculo maior e diminuir dessa a área desse círculo menor, né? Só que o que aconteceu? Muitos consideraram para este raio do círculo maior apenas 6. Só que percebam, o raio desse círculo menor é 6 mais 4, então é 10. E do menor é 4. Né? Então, nós tínhamos raio aqui do círculo maior sendo 10 e do menor 4. Por isso, os equívocos muitas vezes. E na letra E, né, nós tivemos, então, aqui alguns equívocos cometidos, o pessoal, alguns nem tentaram, né, calcular, mas nós tínhamos ali que descobrir, então, a área do setor circular sombreado, que é isto aqui, né, sabendo que o raio media 6, certo? E aí nós tínhamos que achar, né, dado o raio e o ângulo de 70 graus. Então, a área desse setor, ela era encontrada por πr ao quadrado vezes o ângulo de 70, dividido por 360. Né? E aí vocês encontrariam tranquilamente a área desse setor circular. No mais, seriam essas as discussões, tá? Se vocês agora acompanharem as discussões, deem uma olhadinha nas resoluções de vocês, que eu acredito que vocês conseguirão perceber quais foram os equívocos cometidos. E aí chama a atenção, pessoal, principalmente agora que a gente está trabalhando, né? Isso é em tudo, mas principalmente agora que a gente está na geometria, atentem para as unidades de medida, certo? Quando a gente trabalha áreas aqui, é um valor metros ao quadrado. Quando a gente trabalha volume, será metros ao cúbico, né? Então, ou centímetros ao quadrado, centímetros ao cúbico, não sei, né? Mas a importância de vocês sempre acompanharem esses valores numéricos com as suas grandezas de medida, ok? Voltamos aqui, né? Fizemos um pouco a discussão do nosso teste, então, para que vocês consigam perceber, né, onde que foram os equívocos de vocês. As notas, elas já se encontram lançadas lá no SIGA, né, na planilha de notas, então vocês poderão estar acompanhando lá. Se tiverem dúvidas, enfim, ainda poderão estar postando no fórum, me perguntando, me questionando, né, via WhatsApp, enfim. E aí é interessante até, né, pessoal, que vocês agora, neste momento, eu sei que é um momento totalmente atípico, né, que a gente não está habituado a trabalhar desta forma e que com certeza está sendo difícil para vocês e não menos difícil para nós docentes dar conta disso, desta forma, né? Mas vamos lá, né? Aguardamos dias melhores. E aí, nessa sistemática, é muito importante que laços sejam estreitados entre docentes, alunos e também entre vocês, alunos, entre colegas, né? Troquem ideias, troquem material, que isso vai ajudar bastante vocês, certo? Pessoal, agora então partimos para o estudo da geometria espacial. Até na semana passada, então, nós tivemos a nossa avaliação, e aí fechamos a geometria plana. Lembrem que eu dizia que aquela geometria plana, ela era muito importante para que a gente conseguisse retomar alguns conceitos que seriam necessários para o trabalho com a geometria espacial. E agora, então, iniciamos, né, o estudo desta
geometria espacial, né? Que está posta lá no inventário do componente de matemática. Bom, o que muda agora? Eu até acabei garimpando alguns vídeos, né, que postei ali no tópico da aula de hoje e que provavelmente auxiliarão vocês a entenderem um pouco mais o que é essa geometria espacial. Então tem um vídeo lá, tentem seguir na ordem que eu acabei postando. Um primeiro vídeo é mais no de cunho introdutivo dos conceitos de geometria espacial, né? O segundo vídeo tratando mais sobre os prismas, as definições, caracterizações, né, dos prismas. E aí, na sequência, nós temos também a discussão do que são prismas regulares e aí áreas e volumes de prismas, começando pelo cubo paralelepípedo, né? E prismas de diferentes bases, seja quadrangulares, hexagonais, enfim, né? E esse material aqui, que eu acabei organizando, é mais no sentido de a gente olhar um pouco. Na verdade, ele sistematiza o que os vídeos lá apresentam, né? Então, o que são estes poliedros, certo? Na geometria espacial. Até então, quando nós trabalhávamos na geometria plana, nós tínhamos o bidimensional, né? Nós tínhamos lá um quadrado de lado vezes lado, um retângulo de base vezes altura, né? No entanto, agora, quando a gente entra nessa discussão dos poliedros, nós iniciamos com figuras tridimensionais, né? E aí, o que significa isso? Que além de eu ter uma base lá no meu retângulo de base vezes altura, isso vai ser minha área da base. Além disso, eu tenho algo ainda no tridimensional. E aí se começa a pensar um pouco diferente o cálculo das áreas e também, consequentemente, se inserem os volumes, certo? Pois bem, a gente tem, então, algumas propriedades principais dos poliedros, né? Que são... aqui nós temos... Deixa eu só ver que está dando um probleminha. Deixa eu tentar puxar aqui novamente o documento, que ele está desconfigurando. Aí, acho que agora ficou melhor, né? Os poliedros, então, eles são constituídos, né, por regiões poligonais planas, né, que são chamadas, então, de faces. E, além disso, nós temos dois outros elementos, né, nesses poliedros. Então, aí, esta aqui seria uma face do nosso poliedro, né? Aonde nós temos estas faces se encontrando, nós temos as arrestas, né, que são estas linhas aqui, certo? E aonde nós temos estas arrestas se encontrando, nós temos os vértices, né? Então, são três elementos que a gente precisa ter bem claro a conceituação, né? O que é uma face de um poliedro, o que é uma aresta e o que é um vértice de um poliedro. Aqui bem desenhadinho para vocês identificarem estes elementos, certo? Além disso, nós temos
dentre os poliedros, né, nós temos aqueles que são convexos, né, e outros que são não convexos ou também chamado de côncavos, né? Isso quer dizer que quando eu traçar uma reta, no caso, como se eu fosse colocar um palito, né, entre este sólido, quando ele é convexo, esta reta vai interceptar em duas faces, né, em dois pontos, em duas faces. No entanto, quando ele é não convexo ou côncavo, essa reta vai interceptar em mais de uma face, mais de um ponto, né? Então, é essa a distinção. Além disso, nós temos uma classificação dos poliedros, certo? Nós temos aqui todos os sólidos geométricos sendo apresentados, né? E aí nós temos digamos assim, dois grupos de sólidos. Nós temos os poliedros, então, que são a reunião dos prismas retos, paralelepípedos retângulos, cubos, poliedros regulares, tetraedros regulares e pirâmides, certo? Além disso, nós temos um outro grupo, então, dos poliedros, dos sólidos geométricos, desculpa, chamados de corpos redondos. E aí, então, se encontram cilindros, cones e as esferas, que será o nosso próximo estudo após os poliedros. Hoje, então, nós nos deteremos apenas a parte dos prismas, né? Então, cubos, paralelepípedos e também prismas de diferentes bases, ok? Pois bem, dentro de estes prismas, né, quando a gente olhar aqui, por exemplo, nós temos uma figura que é formada, então, por faces laterais, né? Aqui no caso nós temos 5 retângulos que formam as faces laterais, e nós temos 2 polígonos, então, que são, aqui no caso, congruentes, o inferior e o superior, que são pentágonos. Por que pentágonos? Porque são polígonos formados por 5 lados, certo? Nesse caso aqui, nós teríamos o quê? Um prisma de base pentagonal, certo? Na sequência, então, nós temos os elementos descritos deste prisma, né? Percebam que aqui nós temos um prisma diferente do anterior. Aqui nós tínhamos um prisma de base pentagonal. Já aqui, percebam, nós temos 6 faces laterais, né? Que são 6 retângulos. E as bases inferior e superior, nós temos polígonos de 6 lados. Então, nós temos aqui o quê? Hexágonos. Por isso é chamado de prisma hexagonal, porque a base é um hexágono, certo? Além disso, então, nós temos aqui delimitadas as arestas laterais, né, que seriam essas na vertical aqui. Nós temos as arestas da base, que são estas arestas aqui, né? Então, isso é muito importante que a gente saiba distinguir o que é uma aresta lateral e o que é uma aresta da base, certo? Além disso, nós temos uma altura entre estas áreas da base inferior e superior, né? E aí uma coisa que a gente tem que ter um cuidado, novamente, e isso eu já chamava atenção lá na geometria plana, que a altura sempre vai ser a medida perpendicular de uma base até a outra. Percebam que aqui nós temos um prisma oblíquo, né? Então ele tem uma inclinação, né? Quando ele tem essa inclinação, a aresta lateral não vai poder ser considerada como altura, porque a medida difere da altura deste prisma, né? Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter. Lembrando sempre que a altura é dada pela medida do plano da base, da área da base ali, do plano da base, até o plano da base superior aqui, com uma perpendicularidade de 90 graus. Então, esse cuidado a gente tem que ter. Referente às superfícies desses sólidos, então, nós temos as superfícies laterais, né, que são a reunião de todas as superfícies que contornam este sólido, né, como se fosse o contorno da nossa caixa, né?
e a superfície total, que é a reunião, então, destas superfícies laterais com as superfícies das bases, as duas bases aqui, né? Então, isso é indicado por área total, superfície total. Aqui tem uma exemplificação dessa classificação, então, destes prismas. Quando ele é um prisma reto, a gente percebe que as arrestas laterais, elas são perpendiculares aos planos da base. Então, quando perpendiculares, o que isso significa? Ângulos de 90 graus, né? O prisma oblíquo, aqui nós temos um prisma oblíquo, então, quer dizer que as arrestas, então, laterais aqui, elas são oblíquas aos planos das bases. E nós também temos aqui um prisma regular, né? O que seria um prisma regular? Percebam que aqui nós temos prismas de diferentes bases, né? Aqui nós temos um pentágono como base, então prisma pentagonal. Aqui nós temos um polígono de 7 lados, se nós contarmos aqui, então é um prisma de base heptagonal. E aqui nós temos um polígono de 6 lados, compondo a base. Logo, é um prisma hexagonal, certo? O que seria um prisma regular, como posto aqui? Ele é um prisma reto, então a gente percebe o ângulo de 90 graus aqui, né? E cujas as bases são polígonos regulares. O que eu estou dizendo com isso? Que esta figura, este polígono da área da base aqui, inferior, é o mesmo deste polígono na base superior. Eles são iguais. Além disso, quando a gente fala que eles são iguais, tá? A gente considera que eles são formados por triângulos. Então, automaticamente, quando eu tenho aqui um polígono regular desses lados, é como se ele fosse composto por 6 triângulos equiláteros, certo? Então, esse cuidado a gente tem que ter. Quando a gente falar lá em prisma regular, acende a luzinha do alerta. Quer dizer que este polígono é formado por tantos triângulos equiláteros quanto for a quantidade de seus lados. Aqui nós também temos uma situação semelhante, é mostrada a partir do paralelepípedo, né? Que é esta figura aqui. Então, nós temos um paralelepípedo reto, ângulo de 90 graus aqui, né? Aqui, um paralelepípedo reto retângulo, né? Quando ele é composto, então, por retângulos em todas as suas faces, certo? E aqui nós temos um paralelepípedo oblíquo, percebam? Existe uma inclinação e aí ele não forma aquele ângulo de 90 graus como os dois outros. Além disso, dentro dos prismas, nós temos uma figura especial, né? Onde todas as arestas têm a mesma medida, que é o cubo. Ou seja, ele é formado por 6 quadrados com mesma medida, né? Quadrados, a gente já sabe que nós temos arestas congruentes. Então, o cubo é um tipo de prisma, então, que trabalha com 6 faces, né, sendo elas todas quadrados com mesma medida de aresta, ok? Além disso, nós temos aqui o cuidado com as diagonais, quando a gente trabalha com os prismas. Nós sempre vamos ter diagonais de face, que seria o nosso F aqui representado, e nós temos do cubo ou do paralelepípedo, que daí é esse traço que vai do ponto do vértice B aqui até o vértice D' aqui. Então, essa diagonal aqui, quando eu falo diagonal do paralelepípedo, diagonal do cubo, é aquela diagonal interna ali, de uma ponta a outra. Quando eu falo de diagonal da face, é aquela, digamos, transversal traçada ali entre este quadrado, né? Então, essa distinção a gente tem que ter bem clara. O que é uma diagonal da base e o que é uma diagonal, desculpa, o que é uma diagonal da face e o que é uma diagonal do prisma, né? Quando a gente for olhar aqui, fica mais fácil de entender. Ó, isso aqui
essa representação é como se fosse esse meu quadrado aqui da base, né? Então, eu tenho a diagonal sendo representada. Isso aqui é a diagonal da face. Já quando eu represento a diagonal do cubo, percebo, eu tenho um triângulo retângulo aqui que se forma internamente a este poliedro. Né? Então, essa distinção é muito interessante que vocês entendam. E, além disso, nós temos o cálculo, né, dessas diagonais. No caso de um cubo, então, a diagonal eu sempre vou calcular por esta fórmula aqui. Aqui eu tenho definições, né, mas o que vocês precisam olhar? Que a diagonal de um cubo é calculada por A raiz de 3. Quem quer esse A? A medida da minha aresta, certo? Do meu cubo. A área total, nós vamos calcular por 6A ao quadrado. Por quê? Porque eu sei que a área de um quadrado que compõe, né, este meu cubo é dada A vezes A. Isso é A ao quadrado. No entanto, eu sei que esse cubo é formado por 6 quadrados desses. Então, a área total ela é dada por 6A ao quadrado. Já o volume, quando eu calculo o volume, né, eu vou sempre calcular comprimento, largura pela altura, né, no tridimensional. Como no cubo as arrestas elas são todas de mesmo valor, então é a mesma coisa que eu fizer A vezes A vezes A, certo? Quando eu multiplico bases iguais, o que eu faço com os expoentes? Eu somo. Então, A vezes A vezes A é a mesma coisa que A ao cubo, ok? Seguimos então para o paralelepípedo, da mesma forma, né, como já explicitado lá no cubo. O paralelepípedo, então, ele tem uma dimensão um pouco diferente, porque ele é formado por retângulos e não quadrados, né, com mesmas medidas, as faces são retângulos. E nós também teremos uma diagonal da face, nós teremos uma diagonal do paralelepípedo. Então, também ocorre essa distinção. Ao contrário do cubo, que era a resta raiz de 3, a diagonal, agora, para a diagonal do paralelepípedo, se altera um pouco a coisa. Aqui, na realidade, a diagonal é dada por A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado, tudo dentro da raiz. Aqui sim nós utilizaremos A, B e C. Por quê? Porque esta medida vai ser diferente desta e vai ser diferente dessas. Às vezes pode ser que uma seja igual à outra. Duas podem ser iguais, mas a terceira não vai ser igual, porque se fosse igual seria um cubo, né? Então, a diagonal é dada por esta fórmula aqui. A área do paralelepípedo, ela é calculada pelo quê? Pela soma das áreas de todas as faces. Pois bem, estas faces, elas todas se diferem. No entanto, duas a duas, elas se igualam. O que eu quero dizer? Que este retângulo aqui, formado por A e B, né? Desculpa, por A e C, é o mesmo que esse retângulo aqui do fundo, também formado por A e C. Este retângulo aqui vai ser igual a este retângulo aqui, né? Então, o que a gente vai fazer? Para calcular o total, nós sempre vamos ter este 2 multiplicando e aí fazendo o cálculo da área de cada uma destas três figuras diferentes. Então, nós temos o A vezes o C, nós temos o C vezes o B e nós temos o A vezes o B, certo? Pois bem. E o volume, como agora nós temos medidas diferentes, ao contrário do cubo, que nós tínhamos A vezes A vezes A, que dava ao cubo, aqui nós vamos ter A vezes B vezes C. Então, o volume é dado pela medida do comprimento, multiplicada pela largura e multiplicada pela altura aqui. Em linhas gerais, é a mesma coisa que a gente dizer a área da base vezes a altura, que é o que a gente vai ocupar muito nos nossos sólidos geométricos daqui em diante, né? Além disso, pessoal, trago aqui o princípio de Cavalieri que vai aparecer por vezes ao longo dos nossos estudos, né? O que é o princípio de Cavalieri? Ele nos diz que, independente da forma da figura, se eu tiver a mesma área da base em ambas as figuras e a mesma altura,
quer dizer que elas terão o mesmo volume, né? Então, esse princípio de Cavalieri, se vocês olharem livros de ensino médio, né, aparece muito forte quando a gente trabalha com a geometria espacial, né? Porque é um princípio que se faz válido para a gente discutir a questão dos volumes. Percebam, aqui trago situações, aqui como se a gente fosse empilhar tabuinhas aqui, né? E aqui tentando tirar elas da simetria delas, independente disso, elas vão ter o mesmo volume. Aqui com moedas, né? Poderia ser feito esse teste também. Se conserva a base e a altura, eu até posso modificá-las de posição, mas elas vão comportar o mesmo volume, né? É isso que o princípio acaba falando, né? Se eu tiver esta área de intersecção igual a esta, né? As bases e mesmo as alturas, consequentemente, este sólido terá o mesmo volume deste sólido, né? É isso que vem trazendo. E aí os volumes dos prismas, né? Ele traz muito forte essa questão do princípio de Cavalieri, né? Então, como que a gente trabalha essas discussões também? Então, se eu tenho um prisma P1 de altura H e a área da base B1 igual a B, né? E um paralelepípedo retângulo. Perceba que eu tenho um prisma de base pentagonal e aqui eu tenho um paralelepípedo retângulo. Também de altura H e a área da base B2 igual a B. Então, quer dizer o quê? Que as áreas dos dois, da base dos dois, é B. Que a altura dos dois é H. E aí a gente pode dizer que eles comportam o mesmo volume, independente de formas diferentes. É isso que o princípio de Cavalieri nos aponta. Tudo bem até aí, pessoal? E aí, por isso que, quando a gente calcula o volume de um prisma, o volume de um prisma é sempre dado por área da base vezes a altura, independente do formato que ele tiver. Aqui, acabo organizando uma tabela resumo com estas fórmulas, até para facilitar o trabalho de vocês. Tá? Acabo trazendo ali os prismas que a gente mais vai trabalhar, né? Então, coloquei ali o cubo, paralelepípedo, né? A prisma de base triangular, quadrangular, pentagonal e hexagonal. A gente vai habitualmente trabalhar mais com estes prismas. E aí, então, um resumo das fórmulas. Diagonal da face, então, no cubo, vai ser A raiz de 2, no paralelepípedo, raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado, certo? Diagonal do prisma, então quer dizer a diagonal do sólido todo, né? No cubo vai ser A raiz de 3 e no paralelepípedo vai ser raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. E aí também as áreas laterais, as fórmulas para a área lateral de cada um dos prismas, as fórmulas da área da base para cada um dos prismas, né? A área total para cada um dos prismas, como eu calculo, e o volume para cada um dos prismas. Então, quando a gente for ter uma certa problemação, a gente vai identificar qual prisma estamos falando, e aí, olhando para essa tabela, fica mais fácil vocês identificar quais as fórmulas que vocês vão utilizar. Lembrando que a partir aqui dos prismas de base triangular, quadrangular, pentagonal e hexagonal, se vocês forem observar, as bases, né, triangulares, por exemplo, terão um triângulo equilátero. Né? Então, como eu calculo a área da base de um triângulo equilátero? É A ao quadrado raiz de 3 dividido por 4. Isso vocês viram na última unidade temática lá. Né? Por exemplo, se eu tiver uma base quadrangular, quer dizer quadrada, qual que é a área da base? Ao quadrado, certo? Agora, se eu tiver um pentagonal, uma base pentagonal, lembrem que base pentagonal quer dizer que ela é formada por 5 triângulos equiláteros. Então, o que a gente faz? Pega a fórmula do triângulo equilátero e multiplica por 5. Da mesma forma, hexagonal. Pega a área do triângulo equilátero e multiplica por 6, porque essa base é formada por 6 triângulos equiláteros. Compreendido até aí? E aí, as áreas laterais, então, dependendo do número de lados das minhas bases, vai se aumentar ou diminuir
as faces laterais, né? Então, se a minha face lateral é calculada pela resta vezes altura, se eu tiver 3 faces, eu multiplicar por 3, se eu tiver 4 por 4, por 5, 5 e por 6, eu multiplico por 6, né? Então, essa tabela resumo, eu acredito que vai facilitar um pouco vocês se encontrarem nestas formas. E aí, na sequência deste material, então, são apresentados os exemplos, né? São apresentados 4 exemplos, envolvendo, então, prismas aqui. E, além disso, eu postei lá no vídeo, né, que eu garimpei, um professor desenvolvendo, né, o cálculo de áreas e volumes de cubo paralelepípedo e prismas, se eu não me engano, de base quadrangular e hexagonal. Esses exemplos aqui, pessoal, eu gravei também o desenvolvimento deles, certo? E aí estarei postando num link separado o desenvolvimento desses exemplos para vocês entenderem um pouco do que a gente está falando. E aí, na sequência que vocês de vocês terem estudado esse material, então, assistido esse vídeo, né, assistido os exemplos, e aí os outros vídeos também externos de outras fontes que eu acabei postando no tópico da aula de hoje, vocês têm uma lista de exercícios para serem efetivados e até para ver se vocês compreenderam o cálculo de áreas e volumes dos prismas, dos diferentes prismas. Algumas situações mais diretas, outras um pouco mais contextualizadas e desafios a pensar um pouco para além, né, disso tudo utilizando a geometria plana, inclusive com questões de Enem. Certo, pessoal? Espero que tenha contribuído esta nossa conversa, né, a partir do material e acompanhamento dele. Então, deixa eu fechar aqui. Espero que tenha contribuído, né, com vocês, com esta fala, né, a partir do material. Agora é o momento de vocês, então, assistindo isso, tendo esse material, assistindo o desenvolvimento dos exemplos por mim elaborados, assistindo os vídeos externos que eu postei ali, momento de vocês, então, focarem na lista de exercícios e tentarem resolver as questões. Certo, pessoal? Dúvidas podem postar no fórum, estarei acompanhando-os durante a noite, ok? Estaremos dialogando sobre as dúvidas de vocês e ótimos estudos, então. Tenham todos uma boa noite.